Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 25, que está assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas haviam sido presos porque estavam pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estavam ali no fundo da masmorra, mas não estavam ali se queixando, se murmurando pelo que havia acontecido com eles. Muito pelo contrário, por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Todos os demais presos estavam ouvindo Paulo e Silas orarem e cantarem louvores a Deus. Foi sem dúvida nenhuma um grande testemunho o de Paulo e o de Silas. Porque aqueles presos viram naqueles dois homens diferentes, que mesmo em meio ao sofrimento e até como resultado da injustiça, porque eles não haviam cometido crime algum, mesmo numa situação assim tão difícil, tão injusta, eles estavam buscando a Deus, estavam orando ao Senhor e cantando louvores ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, algumas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes à de Paulo e de Silas. Nós somos lançados no fundo de uma masmorra existencial por causa de uma injustiça, por causa da maldade humana, e alguns de nós não conseguimos elevar os nossos olhos para os céus, mas muito pelo contrário, nós nos revoltamos, nós murmuramos, nós nos lamentamos e ficamos ali presos nessa masmorra sem antes buscar a face do Senhor Deus. Mas aquele que verdadeiramente crê, aquele que verdadeiramente confia no Senhor, esse, mesmo que esteja numa situação de aperto, numa situação de cativeiro, de prisão, esse que confia verdadeiramente em Deus vai elevar os seus olhos para os céus, vai orar ao Senhor, vai cantar louvores a Deus. Meu amigo, minha amiga, isso é confiança em Deus. Quem faz isso perturba o mundo e o diabo, porque o mundo espera outro tipo de comportamento em meio às situações adversas. E o diabo não quer testemunhar ninguém que tenha força suficiente para enfrentar suas adversidades com fé. Meu amigo, minha amiga, como é que você tem se comportado diante das tribulações da vida? Como é que você tem se comportado quando você se sente aprisionado pelas injustiças da vida? Como é que você tem se comportado quando você se sente numa masmorra, numa cadeia, com correntes, com algemas existenciais, espirituais? Como é que você tem se comportado? Você tem buscado a Deus, você tem louvado a Deus, você tem dado graças a Deus. Paulo e Silas assim o fizeram. Eles cantaram, louvaram a Deus, eles oraram ao Senhor. No meio da sua situação tão adversa, tão difícil, tão injusta, mas eles estavam ali cantando ao Senhor, porque criam, confiavam que Deus estava no comando da vida deles. Meu amigo, minha amiga, você tem essa convicção de que Deus está no controle de tudo, que apesar de você estar passando por essa situação tão injusta, Deus está no controle de tudo? Você tem essa convicção? Se você tem essa convicção, ore, cante, louve a Deus.
A palavra de Deus nos ensina, através do apóstolo Paulo, que em tudo nós devemos dar graças, porque é essa a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo devemos dar graças, mesmo quando nós nos encontramos em cadeias, mesmo quando nós nos encontramos aprisionados, nós devemos render graças porque confiamos num Deus que nunca nos desamparará, nunca nos abandonará. Ele não abandonará você nessa situação. Creia nisso. Fique em paz com o seu coração. Deus, o Senhor Jesus, não abandonará você nessa situação. Se você crer nele, se você confiar nele, se você o buscar através das orações, se você louvá-lo, se você cantar louvores a ele, ele manifestará a glória do seu poder na sua vida. Como ele fez aqui com Paulo e Silas. Cantavam, oravam, os demais presos os escutavam e de repente um terremoto tão intenso aconteceu que os alicerces do cárcere foram abalados e todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Sim, meu amigo, minha amiga, o poder de Deus liberta. O poder de Deus destrói o cativeiro. O poder de Deus livra os seus filhos e filhas de todo o mal. Para isso acontecer, eu tenho que ter o meu coração totalmente voltado para o Senhor. Eu tenho que saber que Deus está no comando de tudo e que eu posso descansar o meu coração nele, mesmo que eu esteja numa situação de cativeiro. E Ele vai manifestar o seu poder. Pense nisso. Entregue sua vida ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Confie nele. E esse cativeiro, e essa situação, e essa injustiça vai acabar. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa confiar no Senhor, porque Ele tem o poder para quebrar esse cativeiro, essas cadeias, essas algemas e dar a você a total liberdade. Creia em nome de Jesus e assim será feito. Amém.